vamos ver como que a gente pode usar as ideias desses dois autores na prática, no nosso dia a dia. O que a gente pode tirar de útil? Claro que tem muitas coisas nesses livros, os livros são bastante densos, bastante complexos, e a gente pode tirar muita coisa. Mas eu tirei algumas ideias aqui que tem muito a ver com a questão da aprendizagem, que é o nosso tema principal aqui no Mais Aprendizagem. Então, uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado é que o Fora de Série criou um mito, e um mito que não é muito positivo quando a gente está falando de aprendizagem, que é o mito das 10.000 horas. Esse mito das 10.000 horas é assim: para você se tornar excelente em alguma coisa, você tem que ter investido 10.000 horas. Esse é o ponto mais ou menos em que você consegue identificar que algumas pessoas se tornam diferenciadas em relação às outras, que é aquela pessoa que realmente tem performance no topo, né? Aquela pessoa, como diz o nome do livro, fora de série. Acontece que isso foi mal divulgado pela mídia, mal explicado, e gera uma certa frustração nas pessoas. Porque a pessoa se dispõe a fazer alguma coisa que ela tem interesse, e aí ela esbarra nessa ideia de que ela precisa de 10.000 horas para ser muito boa naquilo. E fica a sensação de que não tem nada acontecendo antes das 10.000 horas. E não é bem assim. Na verdade, você precisa de 10.000 horas para se tornar uma pessoa fora de série. Mas, antes de se tornar fora de série, você pode ter contribuído muito para a sociedade, pode ter se divertido muito com aquilo que você está tentando se tornar bom. Então, tem muita vida acontecendo antes das 10.000 horas. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que vai tocar um instrumento musical, que é um exemplo clássico do fora de série. Ela precisa de 10.000 horas para se tornar uma pessoa realmente diferenciada. Mas antes disso, ela já tocou muita música, ela já se divertiu bastante, ela já participou de orquestras, ela já fez um grupo de música com os amigos. Então, tem muita coisa bacana acontecendo e a gente não precisa chegar nas 10.000 horas, que seriam o topo, para começar a aproveitar da aprendizagem que está acontecendo. Porque, na verdade, a aprendizagem é um processo. Também não quer dizer que quando chegar nas 10.000 horas você vai estacionar e não vai fazer mais nada. Não é bem assim. Você tem que continuar praticando, você vai continuar curtindo, você agora vai curtir o fato de você ter um desempenho muito superior naquilo, mas, na verdade, isso é um contínuo, não tem uma quebra exatamente às 10.000 horas. Né? Você vai aprendendo e vai curtindo o início da aprendizagem, depois vai curtindo cada nova aquisição, cada nova subhabilidade que você adquire, e de repente você começa a tocar uma música mais complexa e conseguir uma coisa que você não conseguia antes, e tudo isso vai te motivando e vai te levando naturalmente a construir essas 10.000 horas de prática. E essa motivação é importante. Se você achar que a vida só acontece depois das 10.000 horas, aí você vai para um caminho de frustração, vai perder a sua motivação e provavelmente nunca vai atingir as 10.000 horas. A mesma coisa, o mesmo exemplo, você pode trabalhar com a ideia do médico que a gente acabou de falar. Um médico, para ser um top especialista em alguma coisa, ele vai precisar ter alguns anos de prática. Mas antes disso, ele já pode ser um bom clínico, ele pode ser um cara que trabalha com casos menos complicados, ele vai ganhar o dinheiro dele, não vai precisar esperar até chegar a ser top para começar a viver a vida dele de médico. Né? Ele sabe o caminho que ele tem que seguir para ser o top que ele quer ser, ou não, tá? Isso depende da pessoa, ninguém é obrigado a ser o número 1 de nada. Eu posso querer ser bom o suficiente, eu posso querer ser bastante bom, mas não necessariamente eu vou ser o top, até porque nem todo mundo vai ser top 1, digamos assim. Então, a gente tem essas possibilidades aí, tem que tomar cuidado com isso. E o mais importante é que a gente consiga enxergar o que tem de útil nessa informação. O que tem de útil não são as 10.000 horas. O que tem de útil é o seguinte: a prática deliberada, da forma como ela é construída, pegando os pontos fracos, com feedback, com intensidade. É esse tipo de prática que vai levar ao bom desempenho. Essa informação é muito mais útil para quem está tentando aprender alguma coisa, para quem está querendo se tornar muito bom em alguma coisa, do que simplesmente determinar um número 10.000 horas. Então a ideia é que você vai estar sempre
melhorando. Então, a prática deliberada, né, a gente estuda como que é feita a prática deliberada, é que vai levar a um bom desempenho mais rápido possível. Essa é a informação realmente útil para a nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer? Acrescentar mais prática e tentar formatar essa prática dentro dos conceitos da prática deliberada. Se você quiser, tem um vídeo lá no blog que fala de prática deliberada. Então, pode ser uma coisa interessante você entender como que se constrói uma atividade de prática deliberada, que seja realmente a mais eficiente possível para você atingir um bom desempenho. E o resumo disso tudo aqui, com relação às 10.000 horas, é que existe vida inteligente antes das 10.000 horas. Isso que você tem que ter em mente para você não desanimar. Você se empolga de repente com uma atividade, aí de repente você começa a falar assim, mas eu só vou ser bom daqui a 10.000 horas, tá? Vou dar um exemplo da minha vida. Eu comecei a aprender a jogar tênis tem menos de 2 anos. E eu ainda sou muito iniciante. Eu não sou assim boa de jogo, eu perco mais jogos do que eu ganho, mesmo estando jogando só entre os colegas. Mas eu me divirto, eu faço a minha atividade física, ou seja, tem coisas acontecendo. Eu estou aproveitando disso. Eu não preciso ser top e nem pretendo ser top, porque isso é um hobby, é uma coisa mais para me divertir, para conseguir aproveitar dessa possibilidade, dessa habilidade na minha vida. Então hoje eu já aproveito de várias maneiras. Eu jogo com a minha filha, eu jogo com os meus amigos, eu me exercito, eu distraio a cabeça, porque o tênis exige uma concentração muito forte, então treino a minha concentração. Então tem várias coisas que estão acontecendo e que fazem dessa atividade uma atividade que é muito válida para mim, independente de eu ter chegado às 10.000 horas ou não ter chegado. Independente se um dia eu vou chegar às 10.000 horas, porque eu comecei a jogar muito, muito tarde, ou não. Tá? Então, não se prende muito a ideia das 10.000 horas, principalmente se for para você ficar achando que então não vale a pena, porque eu não vou conseguir atingir as 10.000 horas, porque eu já estou velho, porque eu não vou ter tempo de praticar todo dia, né? Eu não pratico tênis todo dia. Então, cuidado com essa questão das 10.000 horas para ela não te desmotivar. Outra coisa que me incomoda e que me cria assim, uma sensação bastante desagradável é a ideia do Buckingham de que as tendências são imutáveis e isso pode induzir a pessoa a achar que ela tem um certo destino, principalmente se ela mantiver aquela confusão entre tendência psicológica e talento específico, né? Por quê? O que vai acontecer? Uma coisa é eu dizer assim, eu tenho a tendência psicológica de criar empatia com as pessoas. Ou eu não tenho como ponto forte a habilidade de criar muitas possibilidades de ideias diferentes. E aí eu não vou ser uma pessoa que vai criar bons diagnósticos, ou eu não vou ser um bom médico. Não. Uma coisa é você ter algumas tendências psicológicas que você pode usar a seu favor. Outra coisa é você entender que, de repente, um suposto talento, ou pior ainda, uma falta de talento, vai selar o seu destino e você nunca vai conseguir aquilo que, de repente, você queria. O que você tem que fazer, então, com relação a essas tendências psicológicas? Você tem que, dentro daquilo que você está querendo realizar, você tem que pegar, selecionar aquelas atividades, aquelas abordagens que estejam em sintonia com seus pontos fortes. Você pode buscar essa sintonia em relação a abordagens específicas, no caso do médico lá. Um abordava ouvindo o paciente com muita atenção, o outro abordava estudando tudo que havia para estudar sobre medicina, sobre aquela área que ele está atuando. Então são diferentes maneiras de você usar aquilo que você tem de melhor para chegar a um resultado bom. E uma outra maneira de você usar os seus pontos fortes é você direcionar os seus esforços para uma determinada área de atuação mais específica. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma forte empatia com as outras, ela pode trabalhar com uma medicina mais genérica, né? Ela pode fazer aquele atendimento mais de médico, de clínico geral. Uma pessoa que tem um ponto forte de
criar diagnósticos complexos, de ter muitas ideias para conseguir identificar diagnósticos complexos, ela pode trabalhar como um ultra especialista. Tá? Então, seriam casos de pessoas que estariam direcionando as suas habilidades, os seus pontos fortes, para trabalhar com áreas que exigem mais daquele ponto forte. Tá? Agora, cuidado para não achar que, como eu não sou tão empática assim, eu não posso trabalhar com clínica geral. Como eu não sou tão estudioso assim, eu não posso me tornar um bom especialista. Tá? Existem formas de você praticar, existem outros pontos fortes que você pode usar. Então, lembre-se que cada pessoa tem 5 pontos fortes. Tá? E existem coisas que basta você praticar que a sua habilidade aparece, como o próprio Gladwell comenta com relação aos experimentos que ele estudou. Então, a ideia é você não sentar em cima de uma coisa que você acha que não tem como ponto forte e usar isso como justificativa para não fazer aquilo que você gostaria de fazer, de não desenvolver aquela habilidade que você gostaria de desenvolver. É uma questão de você achar a abordagem correta e de você achar uma área de atuação que tenha mais a ver com o teu conjunto de pontos fortes. Eu vou dar um exemplo aqui que está bem dentro do nosso assunto aqui no Mais Aprendizagem, que é estudar para concurso. Então, a gente tem muita gente que vem para o Mais Aprendizagem porque quer aprender técnicas para estudar para concurso, porque a gente sabe que com o que a gente aprende na escola, em termos de técnicas de estudo, é muito difícil você chegar a ser um estudante top, que tem que ser top para você passar nos melhores concursos, né? Então, vamos ver como é que a gente usaria isso. Primeiro, existe uma habilidade que você precisa, que é a habilidade de aprender. E não existe, e aqui a gente tem que ter bem claro isso, tá? Não existe essa coisa da pessoa que leva jeito para aprender e aquela pessoa que não leva jeito para aprender. Porque aí a gente estaria entrando na área do talento específico. Aprendizagem é uma habilidade. A habilidade de aprender por conta própria, a habilidade de aprender rápido. E você tem uma série de técnicas que funcionam melhores do que as outras. Então, muitas vezes você acha que não tem jeito para aprender porque ninguém te ensinou o jeito certo de aprender. Então, você corrige isso, você melhora essa sua habilidade, que é fundamental para você estudar para um concurso, aplicando técnicas, aprendendo técnicas e praticando essas técnicas, de preferência na forma de prática deliberada. Então, você vai fazer tudo para melhorar a sua aprendizagem, sem entrar na questão de eu levo jeito ou não levo jeito. Se alguém te fez acreditar que existe isso, levar jeito ou não levar jeito, é porque essa pessoa não entende muito de aprendizagem, nunca percebeu muito bem como é que funciona a aprendizagem. Você ensina uma técnica para a pessoa, a capacidade de aprender dela muda muito. E isso é muito mais importante do que um suposto talento para aprender ou não aprender. Tá? Todos nós aprendemos muito. Todos nós aprendemos coisas complexas, como falar, andar, ler. Então, se a gente chegou a aprender isso, a gente consegue aprender muito mais sobre a nossa capacidade de aprender. Desenvolver isso através da prática, principalmente prática deliberada. Agora, como que eu vou tratar os pontos fortes? Aí é uma outra maneira de trabalhar. Por exemplo, suponha que o sujeito tenha como ponto forte a competição. É um dos pontos fortes que o Buckingham fala. Então, eu posso trabalhar como esse meu ponto forte. Eu posso focar os meus estudos em simulados, em comparar o meu desempenho nesses simulados com os colegas ou com os candidatos que já foram aprovados naquele concurso que eu quero fazer. Então, com isso, eu vou me motivando, porque eu gosto da competição. E quando eu não consigo chegar na nota que o meu colega chegou, isso me estimula a competir mais ainda. Então, eu estou usando um ponto forte, que é o ponto da competição, a favor da minha motivação e da minha aprendizagem. Vou dar um outro exemplo. Tem pessoas que têm como ponto forte a excelência. Então, são pessoas que buscam estar em ambientes em que as coisas realmente funcionam e no melhor nível possível. Então, como é que você vai se motivar se esse é um ponto forte seu? Como é que você vai melhorar o seu desempenho nos estudos? Você vai trabalhar com as melhores apostilas, você vai usar a melhor técnica de anotação, e se você for fazer isso, eu sugiro que faça mapas mentais. Você vai usar um sistema de revisão rigorosamente
comprovado, porque você sabe que esse é o melhor, esse que vai te dar o melhor desempenho. Então todas essas coisas vão te jogar na tua zona de conforto, porque o teu ponto forte é a excelência, e vão te motivar a continuar estudando para o seu concurso. Porque se uma pessoa que gosta de excelência começa a estudar por apostilinha que foi baixada da internet, que está desatualizada, e anota as coisas de qualquer maneira, não confia no seu próprio sistema de anotações, e não se programa para fazer as suas revisões, essa pessoa sabe que ela não está fazendo as coisas da melhor maneira, e como ela gosta da excelência, ela transita bem na excelência, ela acaba se desmotivando porque ela acha que não vai conseguir, porque ela não está fazendo as coisas de maneira ótima. Vou dar um terceiro exemplo aqui. Uma pessoa que tem como ponto forte a comunicação. Então, uma pessoa muito comunicativa. E aí tem pessoas que falam assim, não, eu gosto de estar com as pessoas, eu não posso me internar em casa para estudar para concurso, eu não consigo. Tá? Mas você pode usar a sua comunicação, a sua vontade de se comunicar, o seu ponto forte com a comunicação, também junto com a sua ideia de estudar para concurso. Então, por exemplo, você pode participar de fóruns na internet sobre as coisas que você está fazendo, ou sobre concursos, ou sobre a matéria que você está estudando. Você pode criar grupos de estudo, desde que selecione bem as pessoas, né? Porque senão o grupo acaba não funcionando. Tem que ser pessoas que realmente estejam dispostas a estudar também. Você pode publicar sobre o que está acontecendo. Por exemplo, tem um monte de gente que publica fotos do que está estudando no Instagram. Pelo menos uma vez por dia a pessoa vai lá, publica uma foto do livro que ela sublinhou, do livro que ela acabou, do livro que ela comprou, do caderno que ela comprou, dos mapas mentais que ela fez. Então, tudo isso é uma forma dela se comunicar, e ela recebe comentários e tal. Então, ela está usando essa coisa da comunicação para motivar o estudo dela. Então, se ela sabe que ela tem que mandar uma foto por dia, porque as pessoas já estão acostumadas com isso, ela vai estudar alguma coisa para poder mandar aquela foto e aquela foto ter sentido. Então, isso acaba motivando essa pessoa por um caminho que você pode falar, mas que coisa estranha, a pessoa vai estudar só para tirar uma foto. Mas isso acontece. Por quê? Porque aquilo é um fator de motivação muito forte para a pessoa. Uma outra forma de uma pessoa comunicativa aprender muito bem é ela ensinar aquilo que ela está estudando. Então, você pode, dentro de um grupo de estudos, por exemplo, uma vez por semana, ensinar algumas coisas para colegas que tenham dificuldade num determinado assunto. Isso vai dar vazão a esse ponto forte que você tem de comunicação e vai fortalecer os conceitos que você estava estudando. Porque se você estuda para ensinar, você estuda de uma maneira completamente diferente. Você é muito mais ativo, você é muito mais atento aos eventuais problemas que podem acontecer, porque as pessoas podem te fazer perguntas. Então, acaba sendo uma forma muito mais profunda, muito mais completa de se estudar. Então, é uma maneira ótima de você usar o ponto forte da comunicação para fortalecer as suas condições de passar no tal concurso que você quer passar. Tá certo? Então, aqui eu estou mostrando 3 exemplos, são 34 possibilidades, e aí você tem que saber quais são os seus 5 para não ficar trabalhando as 34, mas de estratégias que você pode criar para atingir um objetivo específico, que seria passar num determinado concurso. Tá? E isso dependendo do ponto forte que você tem. Tá certo? Então, na próxima videoaula, que vai ser a última dessa série, eu vou mostrar para você uma atividade prática que você pode fazer com papel e caneta para você montar uma estratégia para usar tanto a prática deliberada quanto os pontos fortes para aprimorar a sua capacidade de aprender, para que você consiga atingir aquilo que você quer atingir e que depende de estudar, que depende de aprender. Então você vai elaborar estratégias para aprender melhor, para conseguir aquilo que você quer. Enquanto isso, você pode deixar lá no blog um comentário dizendo o que essa videoaula trouxe de novo para a sua percepção sobre a sua própria aprendizagem. O que você acha dessa discussão entre talento e pontos fortes? O link vai estar aqui embaixo do vídeo, você clica lá, entra no blog, rola a página para baixo e faz o seu comentário. Uma outra coisa que você pode fazer é se inscrever no nosso canal. Você tem a nossa logomarca aqui no cantinho à direita, embaixo do vídeo, e você clica e toda vez que tiver um novo vídeo no canal, você é avisado pelo YouTube. Com isso, você não perde nenhuma das nossas videoaulas e vai ser um dos primeiros a assistir. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Espero você na próxima videoaula. Tchau!